Boa tarde, hoje é dia 27 de abril de 2021. Estou aqui com meus alunos do nono ano da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada. Estou de maneira ao vivo com os alunos Alifer, Caio, José Antônio, Maria Eduarda e Natália. Eles estão me acompanhando de maneira ao vivo e online pelo aplicativo Centro de Mídias, porque nós estamos no sistema remoto devido à pandemia do Covid-19. Começamos hoje a situação aprendizagem 2 do currículo em ação, currículo paulista, material fornecido pelo governo do estado de São Paulo. Se você é aluno que está assistindo pelo YouTube, seja meu aluno que não estava assistindo de maneira ao vivo e está assistindo agora para colocar as atividades em dia, utiliza essa apostila Currículo em Ação. Se você é um aluno que não é meu aluno, matriculado na escola Padre Antônio Dragoni, mas nos assiste pelo YouTube, deixa aqui seu comentário falando de onde você é e qual cidade você assiste essa aula, para que a gente saiba até onde chega essa aula nossa, Na aula passada nós mandamos um abraço para o Miguel Teodoro, Ele não tinha comentado de que cidade era. Ele voltou lá no vídeo que ele comentou e ele comentou que ele é de Franca, São Paulo. Acho que é a cidade mais longe até agora de Guapiara que comentou meus vídeos. Fica 502 quilômetros de Guapiara. Então fica um abraço aí para o Miguel Teodoro, de Franca. Tá bom? Então vamos dar início à aula de hoje. Matemática. Então é nova situação de aprendizagem. Voltamos lá para a página 129 da apostila, onde vamos ler agora sobre a situação de aprendizagem 2. Já o estudo dos incomensuráveis, nome difícil de falar, não? Incomensuráveis, com o objetivo de reconhecer um número irracional como um número real, em que sua representação decimal é infinita e não periódica. Estão nas atividades desenvolvidas da situação aprendizagem 2. Tudo bem? É o que nós vamos começar a estudar hoje. Página 129 é o prefácio lá onde que fala sobre a apostila. Tudo bem? Então vamos lá. Agora voltamos na página 131. A habilidade que trabalha esta situação de aprendizagem. EF 09MA02. Reconhecer o número irracional como um número real, cuja representação decimal é infinita e não periódica. Então, nós conhecíamos a representação decimal infinita, periódica, que era a dízima. Essa não é periódica, não é uma dízima, tá bom? E estimar a localização de algum deles na reta numérica. Por que estimar? Porque ele não é um número racional, ele é um número irracional. Não tem como a gente saber com precisão aonde que ele fica. Então a gente vai estimar a localização dele. Tudo bem? Deu para entender? Então vamos lá. Objetos de conhecimento. Números irracionais. É o contrário de racional. Irracionais. Reconhecendo e localizando alguns na reta, a localização de alguns na reta numérica. Vamos lá. Situação de aprendizagem 2. Aula parte 1. Página 131. Que nem eu falei agora há pouco, já o estudo dos incomensuráveis, com o objetivo de reconhecer um número irracional como um número real, em que sua representação decimal é infinita e não periódica. Estão
atividades desenvolvidas na situação aprendizagem 2. Deixa eu deixar bem claro uma coisinha para vocês. Existem os números racionais, é aquilo que a gente consegue representar e entender ele. Ele consegue entender quem vem depois do próximo número. E existem os números irracionais, aquele que eu não consigo ter uma precisão aonde ele vai continuar, certo? Porém, eu sei que ele existe. Ele é um número real. Então, todos esses números, os racionais e os irracionais, são números reais. Eles existem. E não é um número imaginário, uma invenção. Por que eu falo isso? Porque mais adiante, né, quando vocês forem estudar uma equação de segundo grau e chegar numa raiz quadrada de um número negativo, vocês vão chegar a conhecer os números imaginários, que não são parte dos números reais, tá bom? Mas vamos nos atentar no que nós estamos falando hoje, dos números reais. E nós vamos conhecer a parte dos números irracionais, tá bom? Vamos lá. Vamos pensar um pouco. Então, subiu os dois pensadores aí que pensam quase nada, né? Mas vamos, brincadeiras à parte, vamos lá. Números naturais. O Caio tá aí hoje, né? O Caio me ajudou naquela brincadeira de quando inventou os números, né? Era Deus, né? Brincadeirinha à parte que eu inventei para mim, para eu poder guardar minhas informações. Quando Deus inventou a Terra e criou os números naturais. Não ter nada era normal, era zero. Ter uma coisa era normal. Eu inventei de ter a ovelha, né? Uma ovelha, duas ovelhas, as duas ovelhas começaram a criar 3 ovelhas, 4 ovelhas, e podia ter um infinito de ovelhas, né? E aí veio o Caio e inventou os números inteiros. Ele pegou todos os números naturais que já existiam, só que ele inventou os números negativos, a dívida, né? A brincadeira à parte. O homem inventou as dívidas, né? Que seriam os números negativos. Ah, você me deve 1, você me deve 2, você me deve 3. Então inventaram as dívidas. Aí o Caio não ficou muito alegre, foi lá e inventou os números racionais ainda, né? Ah, eu não aguento matar uma ovelha e comer a ovelha inteira. Então vamos matar uma ovelha e vamos dividir ao meio. Então inventou os números racionais, quando pegava e dividia alguma coisa, né? Então 0,5 ovelha para mim e 0,5 ovelha para o Caio. Então, quando inventaram as divisões, os números racionais, tá? Que tinha todos os números naturais, todos os números negativos, que já tinha os números naturais, e ainda assim tinha também os números fracionários, que eram os números racionais também. Daí tinha dentro dele os números dízimas periódicas, que é 0,333 e assim por diante, tá? Isso aqui são os números racionais, tudo bem? E agora vem a nossa aí, ó. Esses são os 3 conjuntos, que todos eles são chamados de racionais, tá bom? E agora vem os irracionais, tá? Vem os irracionais. O que é os irracionais? Raiz quadrada de 2. Quem vezes ele mesmo dá 2? Você vai falar, 1. 1 vezes 1 dá 1. Não deu 2. Ah, então é o 2. 2 vezes 2 dá 4. Passou. Então não dá o número exato, né? Não dá o número exato. Ah, ele não dá o número exato. Vou pegar a calculadora, então eu vou ver quanto que dá. Então, mas a calculadora tem raiz. Então você vai lá e coloca. Raiz quadrada de 2. 1,4142135623730950. Vocês perceberam algum padrão aqui repetindo? Tem alguma... É uma dízima periódica? Ele começa a se repetir infinitamente? Não, né? Cada hora é um número. Então, ele não é uma dízima periódica porque não tem um número se repetindo. Ele está que nem louco, cada hora coloca o número. Ah, mas aqui tem o 88. Antes do 88 era um 6, aqui é um 4, então não tem a ver. Depois do 88, aqui é um 0, aqui é um 7. Ah, então não tem a ver mesmo, né? Então, deixa eu ver, não tem nada a ver. Então isso aqui, ele não tem como eu imaginar quem seria depois do 7.
Então, se não tem como eu imaginar, não tem como eu calcular, ele não é racional. Eu não consigo raciocinar quem será o próximo número. Então, ele é irracional. Ele não pode ser calculado quem será o próximo número. Entendeu? Então, ele é irracional. Olha lá. Esses números são considerados irracionais. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7. Π é o número π. Nós vamos estudar sobre o número π. Então, ele pertence aos grupos dos irracionais. Ele não está junto com os racionais. Ele é desgrudado dos racionais, tá bom? E tudo isso aqui pertence aos conjuntos naturais. Naturais não, desculpe. Reais, tá bom? Todos eles são números que existem. Quando eu falo reais, eu penso de reais de realidade. Não vai pensar em dinheiro, tá? Ah, é o real, tá certo. No dólar não existe, mas no real existe. Não é real de dinheiro, tá? É real de realidade. Combinado? É real de realidade. Vocês estão falando de outras coisas no chat. Não vão fazer passar vergonha aqui de chamar a atenção de vocês de novo. Então vamos lá. Começando a aula. Não é começando a aula ainda, tem mais coisa. O número irracional é todo número que não é racional. O próprio nome já fala. Irracional. Né? Quando a gente fala assim, o cara é fiel, quer dizer que ele é ponta firme. Né? Ele não trai a esposa e tal. Infiel, começou com I. I é o contrário de fiel. Infiel, né? Então é o contrário, certo? Então, olha lá outra coisa. O número irracional é todo número com infinitas casas decimais e não periódico. Não tem um período que se repete, certo? Agora eu e a Isabela fomos embora, acabou a revisão. Vou pensar um pouco. Agora sim vai começar a aula. Página 131, atividade 1 do sequência de atividades 2. Né? Então, a primeira atividade. Os incomensuráveis. Que palavrão, não? Os incomensuráveis. 1.1. Há muitos anos foi atribuído aos pitagóricos. Pitagóricos eram aqueles que seguiam Pitágoras, tá bom? Há muitos anos foi atribuído aos pitagóricos o exemplo mais famoso de segmentos incomensuráveis, a relação da diagonal do quadrado. Então, para quem não sabe o que é uma diagonal, quem sabe o que é uma diagonal? Quem sabe me dizer aí no chat o que é uma diagonal? Tá? O que é uma diagonal? Aqui está o quadrado. Quem sabe me dizer o que é uma diagonal? Faz de conta que isso aqui é um quadrado. O que é uma diagonal de um quadrado? Vamos falar sobre regionalismo agora. A diagonal do quadrado é um lado? Não. É a frente? Não. Isso, estou gostando de ver. Tem que tentar mesmo. Não tenha vergonha. O que é uma diagonal? Eu só estou vendo uma pessoa tentar. Só estou vendo uma pessoa tentar. Quer dizer que os outros nem tentar não estão tentando. O que seria uma diagonal? Eu vou explicar para vocês, tá? Vou explicar o português guapiarês. Eu vou explicar o diagonal do guapiarense, né? Você sabe que Guapiara é o que mais tem gíria. Eu acho que deve ser a cidade que mais tem gíria no Brasil. Não é possível, né? A diagonal é uma reta, né? Eu vou falar o português primeiro correto da matemática. A diagonal é uma reta transversal que corta o quadrado ou retângulo ao meio, transpassando pelo meio do quadrado de um lado para o outro, né? Isso daqui é a diagonal, certo? Falamos o português mais bonitinho por enquanto. Agora eu vou falar o português guapiarense. A diagonal do quadrado é a reta de Cunhem que atravessa o quadrado.
Vai falar que agora vocês não entenderam? Que é a reta de Cunhem que atravessa o quadrado. Verdade, né, Aleph? A reta de atravessado, que a turma fala também, né? É a reta atravessada. É a que passa de um lado para o outro. Então, ela pode ser de um lado para o outro assim, ou pode ser de um lado para o outro assim. As duas são consideradas diagonais, tá bom? O nome correto é diagonal. Olha lá, teve mais gente que colocou ali a risca que atravessa, né? Verdade, né? Nós somos do interior, nós falamos diferente. Mas é importante a gente saber que o nome oficial, quando for fazer um Enem, um concurso, que ela vai se chamar diagonal, tá bom? Lá no concurso não vai estar lá a reta de Cunhem, né? Aqui em Guapera a gente fala de Cunhem, né? A gente fala que é a reta que atravessa, né? Mas numa prova de concurso, no Enem, vai estar a diagonal, tá bom? Então toda vez que você lê diagonal, você tem que ter um tradutor na sua cabeça lá. Ah, é aquela reta que atravessa de um lado para o outro. Ou, se você quiser usar a gíria de Guapiara, é a reta de Cunhem que atravessa, né? Então, vamos deixar nosso regionalismo à parte, né? Sabemos que outras regiões podem falar diferente, né? Mas tá bom, vamos lá, continuando. Então, vamos lá. A relação da diagonal do quadrado com o seu lado. Então, existe uma regra, tá bom? Vou explicar a regra já já para vocês, se aqui no enunciado não falar. Vou deixar até um risquinho aqui, tá bom? Essa medida resulta num valor que não poderia ser representado na forma de uma fração, com numerador inteiro e denominador inteiro, diferente de zero. Portanto, essa medida não poderia ser um número racional, tá? Então, toda fração que tem um número inteiro em cima e um número inteiro embaixo é um número racional. E medidas como essas ficam conhecidas como os números irracionais. Então, deixa eu explicar para vocês o porquê que a diagonal de um quadrado não é uma medida racional, ela é irracional. Se você pegar um quadrado que tem 1 centímetro de lado e 1 centímetro de lado, você calcula a diagonal usando a teorema de Pitágoras. Por isso que eles falam aqui de Pitágoras. Teorema de Pitágoras é aquela fórmula lá. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto A ao quadrado mais cateto B ao quadrado. É uma fórmula que Pitágoras desenvolveu. Ah, professor, eu conheço aquela outra, que é assim. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ah, mas eu já cansei de falar para vocês em aulas anteriores que ABC, HAB são incógnitas, são letras, são variáveis. E a letra é minha, eu posso pôr a letra que eu quero. Nossa, que professor maroto! Onde já se viu falar assim? Não, calma, não estou sendo maroto. Quando eu aprendi como H. E não sei porquê, eu gostei do H, porque H faz lembrar H de hipotenusa, tá bom? Que é a diagonal aqui no caso. Ah, professor, eu aprendi como D de diagonal, tá bom também. Ah, diagonal do quadrado é igual aos 2 catetos ao quadrado. Tá? O importante é saber usar, tá bom? A letra é o de menos. O importante é saber que esse daqui que está para o lado de cá, independente da letra dele, é o meu maior lado, que seria a minha hipotenusa, ou nesse caso, a minha diagonal. Porque se eu cortar o meio, vai formar um triângulo retângulo. Então vamos lá, vou resolver com a minha fórmula aqui, certo? Então vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é igual... Quem é meu cateto A? É número 1. Ah, professor, qual dos dois é meu cateto A? Tanto faz. Nossa, professor maroto, de novo? Tanto faz por quê? Não, é tanto faz mesmo, tá bom? Não tô sendo maroto não, viu, Caio? Não tô sendo maroto não. Tanto faz.
Porque tanto faz se você falar, vamos supor, se aqui fosse 1 e aqui fosse 3. 1 mais 3 dá 4, 3 mais 1 dá 4 do mesmo jeito, tá bom? Então não tô sendo maroto, tanto faz mesmo. Se você escolheu que esse é o A, esse aqui vai ser o B. Se você escolheu que esse aqui vai ser o A, esse vai ser o B. Tanto faz, tá bom? Não esquenta a cabeça. Então, o A e o B tanto faz. Esse aqui vai ser meu A. Então, 1 ao quadrado. Mais o outro agora. 1 ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Quer dizer que é 1 vezes ele mesmo. 1 vezes 1 dá 1. Ah, professor, não é 1 vezes 2? Não. Não é 1 vezes 2. É 1 ao quadrado. Quer dizer que é 1 vezes ele mesmo. Mais 1 elevado ao quadrado. É 1 vezes ele mesmo. 1 de novo. Isso. Isso mesmo, Maria Eduarda. Agora aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a 1 mais 1. Deu 2. Agora é o seguinte. Eu não quero saber a minha hipotenusa ao quadrado. Eu quero saber minha hipotenusa ao normal. O 2. Tá, lembra quando eu tenho alguma coisa somando para cá, eu passo para lá, ele vai subtrair. Quando está subtraindo aqui, eu passo para lá, ele vai somar. Quando está multiplicando aqui, eu passo para lá, ele vai dividir. Quando está dividindo aqui, eu passo para lá, ele vai multiplicar. Agora eu quero saber, quando aqui está a potência, eu vou passar para lá. Quem é o contrário da potência? Não é impotência, pelo amor de Deus. Não acha que é impotência. Não é impotência. Quem é o contrário da potência? Como é o nome? Quem sabe? Eu vou falar antes que você fale besteira. Raiz. É radiciação, tá? Então, se aqui era elevado ao quadrado, o contrário é raiz quadrada. Ah, professor, quer dizer que um quadrado de 1 centímetro, ele tem raiz quadrada de 2 para a diagonal? Isso mesmo, tá? Então, ele tem raiz quadrada de 2, tá bom? Então, a diagonal, se você tiver um quadrado de 1 centímetro, ele tem raiz quadrada de 2 centímetros. Se você fizer na calculadora raiz quadrada de 2 centímetros, deu 1,40 e alguma coisa, 1,41, se eu não me engano. Então, ele é 1,41 centímetros, tá? Se você fizer um quadrado de 1 metro por 1 metro, a diagonal dele vai ter 1 metro, 41 centímetros, tá? Então, isso aí é um número irracional. Ele vai dar aproximadamente, não vai dar exatamente. Tudo bem? Vamos lá, então, continuar a aula? Agora aqui, ó. Aqui agora é legal. Eu fiz até uma animação. Fiquei, eu acho que o domingo inteiro fazendo essa animação. Quase morri para fazer. Vamos verificar como é a relação da diagonal do quadrado com o seu lado a partir da construção geométrica. Olha lá, primeiro passo. Desenhe em uma folha 2 quadrados de um DM. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O que seria DM? O que seria DM? Alguém sabe me dizer o que é DM? Quem sabe me dizer o que é DM? Será que o professor errou? Será que era centímetro e escreveu DM? Hein? Quem sabe me explicar? Será que o professor errou na hora de escrever aí? Era para escrever DCM e escreveu DM? Ou existe o DM? Ah, alguém já foi pesquisar, hein? Muito bem, né? O DM existe. Não é erro do professor Ricardo, não. DM quer dizer decímetro. O decímetro é 1 metro dividido em 10 partes, tá? 1 centímetro é 1 metro dividido em 100 partes. O DM é 1 metro dividido em 10 partes, certo? Ou seja, resumindo,
Um dm, um decímetro, tem 10 centímetros. Se eu fosse tentar fazer uma conversão aí, tá? Olha lá, então vamos terminar de ler. Desenhe em uma folha 2 quadrados de lado de 1 dm. Recorte os quadrados e trace uma diagonal em cada um. Talvez hoje não dê para vocês fazer por causa da nossa aula ser curta, mas se der para fazer depois essa experiência, façam, tá? Eu fiz em animação aqui, ó. Olha lá, 1 dm é igual a 10 centímetros. Eu coloquei ali, igualzinho está na apostila, tá? Eu não subi antes para poder fazer esse suspense aqui, tá bom? Eu não vi. Alguém respondeu antes? Desculpe, deixa eu ver aqui. Verdade, alguém respondeu antes mesmo. A Maria Eduarda tinha respondido que é decímetro. E deixa eu contar um negócio para vocês. Uma vez eu vi um processo seletivo que um monte de gente errou porque achava que estava escrito errado na prova do processo seletivo. Achou que tinha que ser centímetro e não conhecia a palavra dm, de decímetro, tá? Então olha para vocês verem como é importante. A gente usa só o centímetro, mas existe o decímetro, existe o decâmetro também, mas não vamos confundir agora. Vamos usar o decímetro, tá bom? 1 decímetro. Então lá, dm quer dizer decímetro. Olha lá, eu fiz aqui então os quadrados, né? Fiz 1 decímetro aqui, 1 decímetro aqui. Se eu fosse usar a régua não tem decímetro, eu ia fazer 10 centímetros por 10 centímetros, tá bom? 2 quadradinhos bem bonitinho aqui, certo? E aí, ó, próximo passo, segundo passo. Cadê? Sobe. Segundo passo. Recorte os quadrados pelas suas diagonais, obtendo 4 triângulos retângulos isósceles. Olha aqui, presta atenção. Cadê minha diagonal? Lembra? O traçado no meio que atravessa de um lado para o outro pela diagonal. Porque eu posso falar, vou atravessar aqui pelo meio aqui. Não, tem que sair de uma ponta na outra. Ou seja, de um vértice, aqui a gente chama de vértice, né? De um vértice no outro vértice. Tem que passar pelo meio, tá bom? Então, de uma ponta no outro. Passei aqui a faca. Vou pegar a tesoura. Vou passar a tesoura. Você viu como a minha tesoura passou retinho? Né? Nossa Senhora. Faz de conta que a minha tesoura passou bem bonitinho. Olha que legal. Cortei. Olha que legal. Cortei. Que chique, hein? Vocês ficam conversando e vocês estão perdendo o efeito especial que eu passei o domingo inteiro fazendo, hein? Presta atenção. Então agora eu tenho 4 triângulos isósceles, tá bom? O que é triângulo isósceles? 2 lados iguais e um lado diferente, né? No caso aqui são 2 lados de 10 centímetros e um lado que eu não vou contar para vocês ainda o tamanho, certo? Então, continuando, presta atenção nas animações aqui. Terceiro passo. Forme um único quadrado utilizando os 4 triângulos isósceles, sem sobrepô-los e sem deixar espaços vazios. Vocês conseguem imaginar como fazer esse quadrado? Pare de brigar no chat, por favor, tá ficando feio já. Só juntar 2 triângulos. Mas eu tenho que usar os 4, Maria Eduarda. Ó, vou fazer a animação. Presta atenção, hein? Muita gente se apura tudo na hora de fazer. Presta atenção, ó. Eu fiz a animação. Não pode cortar mais. Já está cortado em 4. Presta atenção, ó. Vira aqui. E vira aqui. Tá vendo? Agora, olha. Desce um aqui. Sobe outro aqui. Sobe outro aqui. Pronto, formei um quadrado. Você fala, professor, mas não é quadrado isso aí. Lógico que é quadrado. Não é quadrado. Lógico que é quadrado.
Calcule a área de cada um dos quadrados construído no passo. Opa! Calcule a área de cada quadrado construído no passo 1. Isso aqui formou um quadrado. Vocês conseguiram ver um quadrado aí, né? Sim? Agora ele pediu para eu calcular a área de cada quadrado construído no passo 1. E agora, eu tenho que voltar lá na página 1? Não. Eu tenho os dois quadrados aqui. Vamos calcular a área dele então? Então presta atenção, vou calcular de duas maneiras. Como que eu calculo a área de um quadrado? Quem lembra? A área de um quadrado, lado vezes o lado. Ou seja, a área de um quadrado é lado ao quadrado. A área desse quadrado, qual é o lado dele? É 1. Nossa, que 1 mais feio, vou apagar. Isso, Natália. Chama a atenção deles aí, que depois eu vou bater print e vou mandar para a turma lá, a briga deles aí. É 1 dm vezes 1 dm. 1 vezes 1 dá 1. dm vezes dm dá dm ao quadrado. Pronto, achei a área do quadrado. Ah, professor, mas o dm não é 10 centímetros? Então, se você trocar para 10 centímetros, 10 centímetros vezes 10 centímetros. A área é igual 10 vezes 10, 100. Centímetros vezes centímetros, centímetro ao quadrado. Pronto, achei a resposta. Certo? Muito bem. E se somar os dois juntos, perfeito. Ó, calcule a área de cada quadrado construído. Esse daqui vai ter 1 dm quadrado. Esse daqui vai ter 1 dm quadrado. Muito bem, Maria Eduarda. É isso mesmo. Os dois juntos tem 1 dm quadrado. Os dois juntos tem 2 dm quadrado. Mas no caso aqui, nós estamos falando de cada um. Né? Calcule a área de cada quadrado. Esse tem 1 dm quadrado. E esse tem a área de 1 dm quadrado. Se for em centímetro, 100 centímetros quadrados. 100 centímetros quadrados. Tá bom? Vou apagar aqui as respostas e vamos subir a resposta oficial mais bonitinha lá. Oficial não, é a resposta que eu coloquei em verde. Olha lá. A área de um quadrado é lado vezes lado. Nesse caso, 1 dm vezes 1 dm, igual a 1 dm quadrado. Ou 10 centímetros vezes 10 centímetros, igual a 100 centímetros quadrados. Cada quadradinho. Deixa bem claro. Cada quadradinho. Certo? B. Qual é a área do novo quadrado e a medida de seu lado? Olha lá. Subiu o quadrado. Tem gente que fala, mas isso aí não é quadrado. Agora é quadrado? Vou fazer de novo. Ah, professor, isso aí não é quadrado. Olha bem, agora ele é quadrado. Então presta bem atenção. Você vai falar, ah, professor, mas agora eu não sei o tamanho desse trem aqui do lado. Eu não sei o tamanho desse trem aqui do lado. Não vou saber calcular mais. Eu não sei. Porque você sabia que aqui ele tinha 10 centímetros, ou 1 dm, e aqui tinha 1 dm. Mas uma coisa que você poderia fazer é assim, ó. Quer ver? Professor, eu sei que aqui juntou dois quadrados de 1 dm quadrado. É só somar os dois. 1 dm quadrado mais 1 dm quadrado. Vai dar quantos? 2 dm quadrado. Então, eu sei que os dois quadrados estão juntos aqui. Não foi juntado os dois sem sobrepor um em cima do outro? Então, ele vai dar 2 dm quadrado. Ou seja, ele tinha 100 centímetros quadrados mais 100 centímetros quadrados. Que vai dar 200 centímetros quadrados. Mas alguém pode falar, mas professor,
E se eu não soubesse dessas informações, né? E se eu não soubesse de tudo isso antes de fazer, né? Tem como eu saber o tamanho do lado? Eu quero saber... Ah, tá aqui, tá perguntando qual é a medida do seu lado. E agora, como que eu vou saber a medida do meu lado ali, né? E agora, quero saber a medida do meu lado. Agora não é por curiosidade, ele quer saber mesmo. Eu tinha esquecido que ele perguntava isso. Qual é a medida do seu lado? Só para lembrar, isso aqui é a metade de um quadrado. Ele estava um quadrado, lá vinha com meus desenhos lindos, né? Era um quadrado de 1 dm, certo? E aqui era um quadrado de 1 dm. E aqui tinha uma diagonal. E essa diagonal aqui que foi cortado, tá aqui, ó. Ela é o lado do meu quadrado. Aqui tem 1 dm. Né? Aqui tem 1 dm. Aqui tem meu outro 1 dm. Esse daqui é a minha diagonal. É quem eu quero procurar. É quem eu quero procurar. Ah, então eu vou usar quem? Eu vou usar Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembrando, a letra é minha, eu coloco a letra que eu quiser. Vai que professor maroto, não é marotice. Cada um coloca as letras que é acostumado. Professor, eu aprendi com a letra C, eu aprendi com a letra A, eu aprendi com a letra D de diagonal. O importante não é a letra, o importante é saber usar. Isso aqui é minha diagonal, eu coloco a letra que eu achar melhor. Isso aqui é meus catetos, que são os lados. Cateto não é o porquinho que se caça no mato lá, viu, José? Cateto são os lados, tá bom? É os lados do quadrado, certo? Então vamos lá. Quem é a diagonal? Quem eu quero procurar? Vou pôr H. Poderia pôr até R de Ricardo, se eu quisesse, mas desde que eu saiba que é o H, é quem eu estou procurando. Igual 1, que eu tenho aqui, mais 1 ao quadrado, mais o outro lado, 1 também, 1 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual 1 ao quadrado, dá 1. 1 ao quadrado, dá 1. Hipotenusa ao quadrado é igual 1 mais 1, 2. Hipotenusa é igual, quem é o contrário de potência ao quadrado? É raiz quadrada. E o 2 já estava lá, fica aqui dentro. Ah, professor, então o meu lado que eu estou procurando aqui é raiz quadrada de 2 dm. Lembrando, por que dm mesmo? Decâmetro. Ai, professor do céu, mas lembra que eu fiz com 10 centímetros? Lembra que eu fiz como 10 centímetros? Ah, cuidado! Vocês fizeram 2 elevado a 2. Não é 2 elevado a 2. Eu tenho que perguntar quem vezes ele mesmo que vai dar 2. Não tem um número vezes ele mesmo que dá 2, tá? Ele é um número irracional. Se eu soubesse quem era elevado a 2 que dá 2, aí sim. Se fosse aqui quem elevado a 2 dá 4, aí sim era 2, que nem vocês estavam pensando aí. Agora aqui, ó, presta atenção. Se você fez aqui, em vez de 1 dm, fez 10 centímetros, né? Você pode responder também. Quer ver? Cadê meu lápis? Cadê minha caneta? Aqui. A hipotenusa ao quadrado é igual. Em vez de você colocar 1 decâmetro, você vai falar 10 centímetros ao quadrado mais 10 centímetros ao quadrado. Tá bom? Hipotenusa ao quadrado é igual. 10 centímetros ao quadrado dá 100. Mais. Mas por que 100, professor? Porque 10 centímetros ao quadrado é 10 vezes 10, que vai dar 100. 10 centímetros ao quadrado dá 100. Hipotenusa ao quadrado é igual 100 mais 100 dá 200. Hipotenusa é igual raiz quadrada de 200. Ah, professor do céu, dá para simplificar a raiz quadrada de 200? Dá. Tá, vamos aproveitar que nós estamos falando de raiz quadrada, vamos aprender bastante sobre raiz quadrada. 200 dividido por 2 dá 100. 100 dividido por 2 dá 50. 50 dividido por 2 dá 25. 25 dividido por 2 não dá mais. Por 5 dá 5. 25 por 5 dá 1. Presta bem atenção aqui, ó. Junta em 2 em 2. 2 vezes 2. 2
vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Sobrou 2 sozinho aqui. Então veja bem, tudo isso aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 é a mesma coisa que falar 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Então eu posso pôr 1 dentro de cada raiz. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2, tá? É a mesma coisa que raiz quadrada de 200. Presta atenção. Tudo isso daqui, ó, eu peguei o 200 e fiz a fatoração. Então, 200 é a mesma coisa que eu escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Se você duvida, faz na calculadora. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, vai dar 200. Como o 200 está dentro da raiz, eu poderia pôr todo mundo dentro da raiz, mas eu posso tirar e colocar cada um dentro de uma raiz. Não posso deixar ninguém fora da raiz. Agora, nós já vimos nas aulas anteriores, quando eu tenho uma raiz quadrada de alguém dentro do quadrado, eu posso vir aqui, ó, cortar e cortar. Sai fora o número 2. A raiz quadrada de 2 e o 5 está elevado a 2, corto e corto. Sai fora o 5. E o raiz quadrada de 2, o 2 está dentro sozinho lá, então fica 2 lá dentro ainda. Então, 2 vezes 5, 10. 10 raiz quadrada de 2. Dá na mesma, tá bom? Vou apagar agora e vou subir a resposta oficial. Tá bom? Vou subir a resposta oficial. Olha lá. A área do quadrado, lado vezes lado, como o lado mede raiz quadrada de 2, dm, então temos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, e aqui tá. Quando você tem raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, você vai ter, cadê minha caneta? Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Você pode fazer aquilo lá, ó. Corta, corta, e sai o 2 para fora. Ou a mesma coisa, 10 raiz quadrada de 2, que nem eu acabei de achar com vocês. Quando vocês têm 10 vezes raiz quadrada de 2, você pode vir aqui, ó. Corta, corta. Aí você vai ter 10 ao quadrado vezes 2, que já foi, que cortou, saiu 2 fora. Quantos que dá 10 ao quadrado? Dá 100 vezes 2, 200. Engraçado que a medida do seu lado, eu não achei ela na verde, né? Não tinha percebido isso, mas nós vimos como que acha. É só fazer Pitágoras, tá bom? Vamos ver o próximo. C. Qual é a relação entre a diagonal dos quadrados que foram cortados e divididos pelas diagonais e o lado do novo quadrado? Qual é a relação daquele quadrado? Então presta atenção. Tinha o quadrado, não tinha? Os quadrados. Nossa, que quadrado lindo que o professor Ricardo sabe desenhar. A mão livre, hein? Aí eu vim aqui, cortei, pá. Vim aqui e cortei, pá. O que aconteceu com essas diagonais? Essas diagonais aqui, ela foi cortada, certo? E a pergunta que eles querem dizer é o seguinte: o que essas diagonais que eu fiz trêmulas aqui tem a ver com esses lados do novo quadrado? O que vocês perceberam que elas têm a ver com o lado do novo quadrado que foi formado? Vocês perceberam o que elas têm a ver ou não? Quando eu virei lá e montei o novo quadrado, o que elas viraram, o que elas se tornaram a ser? Vocês lembram o que elas se tornaram a ser ou não? Eu vou voltar na animação lá, depois vocês contam para mim o que ela virou. Vou voltar na animação. Olhe bem. Tá vendo as diagonais? Olhem bem as diagonais. O que elas vão virar no novo quadrado? Olhem bem. Eu quero que vocês observem isso daqui, ó. Olhem o que isso daqui, e o que isso daqui, e o que esse daqui, e o que esse daqui vai virar no novo quadrado, tá bom? Eu quero que vocês falem para mim o que elas vão virar no novo quadrado.
Não, não é o que elas são. Elas são triângulos agora, certo? Eu quero saber o que essas partes vermelhas que eu vou apagar agora vão virar no novo quadrado. Olhe bem. O que elas viram no novo quadrado? Olhe bem. O que elas viraram no novo quadrado? O que elas são agora no novo quadrado? Quem percebeu aonde que elas foram parar? Elas são o que agora do novo quadrado? Responde para mim o que elas são do novo quadrado agora. Elas são retas, elas continuam sendo retas. Mas eu quero saber que lugar que elas foram parar do novo quadrado. Elas continuam sendo as diagonais do quadrado? Hein? Elas continuam sendo as diagonais do quadrado? Eu vou riscar onde elas foram parar. Vamos ver se vocês conseguem falar para mim. Elas estão aqui agora. Olha onde elas estão agora. Elas vieram aqui, ó. Olha onde elas estão agora. Elas estão aqui. Elas estão aqui. Elas estão... Opa! Elas estão aqui. E elas estão aqui. O que elas viraram do novo quadrado agora? Como que eu chamo isso que eu acabei de fazer do novo quadrado? Não, não é a forma que ela virou. Ela é quadrado ainda, mas o que ela é agora do quadrado? Vou voltar lá na pergunta. O que elas são do quadrado aqui, ó? Ó, vou desenhar de novo. Falta atenção só, ó. Vou desenhar de novo. Imagina que eu estou fazendo só a parte vermelha. O que eu fiz do quadrado agora? Não cortei não. O que eu fiz do quadrado? O quadrado tem diagonal e lado. O que eu fiz do quadrado? Ai, ai, ai. Formou um quadrado maior, mas o que elas viraram? Elas viraram os lados do quadrado. Ó, lado de cima, lado de baixo, lado esquerdo e lado direito. Então elas viraram os lados do quadrado. Era coisa simples. Vocês acharam que era um nome muito difícil? Vocês acharam que era de cunhem, de fianco, de lado? Era lado só. Tá bom? Então vamos lá. Olha lá, o quadrado novo é composto, ou seja, formado por dois quadrados anteriores. Portanto, ele fará a soma de dois quadrados anteriores. Portanto, sua área será somada aos dois quadrados anteriores. 1 dm ao quadrado mais 1 dm ao quadrado, ou centímetros, ou em centímetros, 100 centímetros quadrados, né? Agora, aqui eu não subi a resposta, né? Mas aqui, ó. E o lado novo do quadrado? Né? Qual é a relação da diagonal do quadrado, que foram recortados, divididos, e o lado novo? Então, era essa a resposta. Eles viraram o quadrado. Bom, atividade 2, leitura e pesquisa. Mais um integrante da família dos números irracionais. É a nossa próxima aula. A gente vai falar sobre esse assunto, página 132. Eu paro por aqui a gravação. Vou conversar com meus alunos agora no Centro de Mídias. Quem está acompanhando pelo YouTube, agradeço se chegou até aqui. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Até mais.